Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 3 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Aproveito e faço uma observação para quem está acompanhando em casa. O nosso querido Murilo está sendo o editor e ele prepara um final, que é quando nós temos as perguntas que são feitas aqui no estudo e a tia responde. Então, fique até o final do vídeo para você não perder o estudo, tá bom? E é um ato de caridade, eu digo, curtir a mensagem. A gente vê um número muito grande de pessoas que estão acessando, mas esquecem de curtir. É necessário curtir? Sabe por quê? Porque o canal YouTube, ele passa a indicar o canal do EOS para outras pessoas. Então você acaba divulgando o Consolador Prometido. Vocês sabem que o canal EOS, ele não está divulgando nenhuma personalidade. O canal EOS, ele divulga o trabalho do Cristo e consola corações. Então não custa você, logo no início do vídeo, para não esquecer, curtir para poder indicar esse trabalho, esse estudo para outros corações, tá bom? E fique até o final. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Senhor Jesus, unidos pelo mesmo propósito de estudarmos a obra Memórias de um Suicida, entraremos agora nos textos dolorosos, relatando a dor, o sofrimento e a dificuldade daqueles que, por um momento de loucura, decidiram tirar a própria vida. Sabemos, Senhor, que apesar de estarmos lendo histórias do passado, reconhecemos que talvez hoje, talvez não, que hoje o vale continua com um número muito maior, porque nunca tivemos um movimento de tanto suicídio como estamos vivendo atualmente. É a ausência, Senhor, do amor. É a ausência, Senhor, da fé. É a ausência, Senhor, de objetivos. É a ausência, Senhor, da espiritualidade em nós. Que os bons espíritos que estão conduzindo esse estudo possam nos inspirar, nos conduzir, para que possamos realmente compreendermos e podermos compartilhar com tantos outros irmãos. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz a todos nós e, em particular, a todos os irmãos que se encontram nos vales, que possam, Senhor, serem amparados pela Mãe Santíssima, responsável pelo Hospital Maria de Nazaré. Muito obrigada, Senhor, e te pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo. Graça te damos, Senhor. Vamos pedir para a nossa irmã Aramita fazer uma rápida recapitulação. Em nosso último estudo, nós vimos Camilo se surpreendendo após 6 meses do seu desencarne, no mês de janeiro de 1891, onde ele se acorda, né? Ele toma ciência de si num lugar que ele está descrevendo para a gente, né? Um lugar repulsivo, um lugar
que é sempre noite, onde tem lama, tem fedor, tem grito, tem uivos e tem cavernas. E sempre escuridão. É como o raio do sol não chega ali. E ele faz uma comparação entre esse lugar onde ele está, que ele não sabe aonde é, e o Vale dos Leprosos na antiga Jerusalém, né? Que o Vale dos Leprosos era onde iam os mortos-vivos. Você ia para lá, mas ele disse que lá, pelo menos, a pessoa ainda tinha o sol, ainda tinha a brisa, ainda tinha flores, ainda tinha amor, e as pessoas podiam se relacionar. E aqui não, era cada um no seu sofrimento, na sua noite escura. É aí que nós estamos, tirando a descrição de onde ele está. Bora lá? Continua ainda o narrador, que é o próprio Camilo. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais. Uma overdose é um suicídio. Também é recolhido para o vale. Ok? Não está em plena força vital, com saúde, e ali utilizou algo, mesmo que seja inconsciente, para tirar a sua vida. Porque o que acontece? Antes de nós reencarnarmos, há uma programação. O tempo que eu vou passar na Terra aproximadamente. E eu venho com o organismo adaptado e preparado para isso. Então vamos supor que a minha programação seriam aí 80 anos. E eu com 25, com toda a vitalidade do corpo, cometi o suicídio. Você tem noção da quantidade de vitalidade que existia ainda nesse corpo? A vitalidade é a bateria. Então a pessoa é expulsa do corpo, mas é aquilo que ele fala aqui, olha. Levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, em que se prenderam, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, porque ainda tinha saúde. Uma coisa é você desencarnar através de uma enfermidade, que você vai definhando, você vai vendo a vitalidade ali se esgotando. A outra coisa é você estar em plena vitalidade e tirar a sua vida, que não nos pertence. Olha, nós não somos donos dos nossos corpos. Esse corpo não é meu, porque não fui eu que fiz. Esse corpo é criação divina. É um empréstimo que eu terei que prestar conta do uso que eu fiz dele. Então, como não fui eu que dei a vida, eu não tenho direito sobre ela. Eu não tenho esse direito. Por isso que é um crime. É um crime de rebeldia. Se não é do meu jeito, eu prefiro morrer. Geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físicos espirituais. Quais são os envoltórios físicos espirituais? Perispírito. E ali impregnado de vitalidade. Então o corpo físico se acabou, mas a vitalidade que estava ainda no corpo perispiritual não. Por isso o sofrimento. E meus irmãos, Deus não cria lei para derrogar. Ele não cria a lei, tadinho, não, vamos tirar a vitalidade dele. Não pode, não é assim. Então, o que a gente aprende desde o Livro dos Espíritos? Que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que ali forma a primeira célula,
o espírito já se liga, o seu corpo perispiritual já se liga nessa célula e já diz o que essa célula tem que fazer. Quando essa célula se divide em duas, ele já se liga às duas. Em 4, às 4. Em 8, às 8. Ele vai se ligando célula a célula. Quantas células nós temos no corpo? Bilhões. Olha a quantidade de fios ligando em cada célula. Então, se eu estou enfermando, se eu estou no processo de enfermidade, essas células vão adoecendo, elas vão se definhando e o fio vai ficando tênue, e ali ele se solta. Cada célula que vai morrendo, o fio vai se soltando naturalmente. Agora imagina um processo de romper, em que você rompe. Então você rompe no processo de suicídio, células que estavam em pleno movimento, e é como se elas ficassem dando choque, interligadas ainda com o corpo físico. E é lei. Não tem como pular isso. Não tem como Deus chegar lá e dizer, chega, não quero. Não tem. Porque é um processo natural. Até quando, tia? Até a vitalidade aqui, olha, as forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo os envoltórios físicos e espirituais. Então, por que ele passou 6 meses ali, lado a lado, no cemitério? A gente já vai ver. Estava no processo, não é nem o psíquico, essas forças vitais que estavam ligando-o ao corpo físico. É muito sofrimento. Por sequências sacrílegas, ou seja, ato de impiedade. Então, por sequência do ato de impiedade do suicídio. E provindas, preferentemente, da onde? Aí ele diz, de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África. Então aqui, esse espaço que ele está mostrando, vem espíritos que cometeram suicídio dessas localidades. Isso aqui é a única? Não. Agora ali no vale, eles vivem uma comunidade? Não. Cada um vive a sua loucura. Cada um revive constantemente o seu suicídio. Infelizes, carentes do auxílio confortativo da prece, carente do auxílio confortativo da prece. Por quê? O suicida, ele não podia nem ser enterrado no Campo Santo. O padre, o sacerdote da época, não podia ir lá fazer uma prece. Não era isso? Pecado mortal. Então era uma discriminação total. Eu estou falando aqui, olha, quando foi que ele morreu? 1800 e... Tu imagina isso? Quem que dominava quando se falava de religião? E principalmente em Portugal. Entendestes? Então não pode nem orar. Infelizes, carentes do auxílio confortativo da prece, ou seja, a prece conforta, a prece pelo suicida conforta. Aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido, em procura do ouvido, ou seja, do esquecimento, pelos despenhadeiros da morte. A pessoa que comete suicídio, ela tem quase certeza que ela vai acabar tudo. É uma ideia, inclusive, materialista. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe. Ou as regiões paradisíacas, fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Faz uma oração, dá o dízimo para a igreja e pronto, adquiriste o reino de Deus. Não. Ele é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida.
Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas, modelares, ou seja, exemplares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. Então, quando ele fala aqui em sociais, educativo, modelo, basta a gente pegar a obra Nosso Lar e ver a organização educativa de Nosso Lar. É um espetáculo a organização de Nosso Lar. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Então, olha que interessante. Então, vamos pegar o livro Pensamento e Vida? Vamos. O que o Senhor Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida? Ele diz: este livro é uma cartilha estudada no mundo espiritual, que será adaptado para vocês. É o livro Pensamento e Vida. Então a gente percebe que no mundo espiritual tem estudo. E o que o nosso querido Camilo nos diz aqui? Olha, é no invisível, mais do que em mundos planetários, muito mais, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Quando a gente está no mundo espiritual, seja no período do desdobramento do sono, seja quando a gente desencarna, olha o que o André Luiz está aprendendo. E lá, não sei se vocês já perceberam, aprende, não é teoria não, aprende é na prática, que essa é a melhor forma de aprender. Cada livro, pode observar, é um período de 1 semana na prática, contando todo o trabalho que eles fizeram e tudo que aprenderam. Quando ele reencarnar, ele vai trazer essas lembranças dentro dele. E não é só o desencarnar à noite, dependendo da nossa condição, se a gente está se esforçando, estudando, se preparando, orando, pensando no bem, evitando sintonizar com espíritos perversos. Tia, como é que eu faço para não sintonizar com espíritos perversos? Pense no bem. Faça o bem. Se tu ficar no computador assistindo filmes pornográficos, você pode ter certeza que quando você sair do corpo, você vai se encontrar com a galera da pornografia. Mas se você pega o computador para estudar a tua condição moral, você pode ter certeza que à noite você vai se encontrar com a turma do estudo. Então nós, ao decorrer da madrugada, vamos encontrar com quem nós estamos ligados. Então é esse processo. Então à noite eu posso sem aprender. Acordo pela manhã com tudo pronto na cabeça. Eu digo, quando eu acordo com a informação na cabeça pela manhã, eu não duvido, porque eu já tive provas o suficiente. Entendeste? Quando vem pela manhã que está tudo pronto, eu já pego uma caneta e anoto. Porque eu sei que é recado do mundo espiritual. Ficou claro? Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais, ou seja, de correção, para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sobre céus portugueses, espanhóis e seus derivados. O tratamento que eu recebi aqui, eu não estou querendo dizer que em todas as colônias são assim. Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes, ou seja, maledicentes, a veracidade do que vai descrito nestas páginas.
Dirão que a fantasia mórbida, ou seja, doentia, de um inconsciente exausto de assimilar Dante, terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, ou seja, debatida, esquecendo-se de que, ao contrário, o vate florentino, ou seja, o poeta florentino, que é o senhor Dante, é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Então, nós vamos pegar um pouco aqui de Dante Alighieri. Ele nasceu em 1265, desencarnou em 1321. Dali o livro A Divina Comédia, onde ele vai falar de um pouco daquilo, o inferno de Dante. E é tão interessante, quando a gente vê esses filmes de terror, hoje, com a consciência que eu tenho, que você vai observando, gente, eu não posso criar imagens que eu nunca vi. Eu não posso sentir falta do que eu não conheço. Então são coisas tão lógicas que testificam a reencarnação. Então hoje nós temos um alto número, por exemplo, de jovens, de pessoas que não se identificam com o próprio corpo. Não se identificam por quê? Porque já viveram em outros corpos. E traz isso muito forte dentro de si. A identidade, a personalidade. E aí o embate. Eu não posso sentir falta daquilo que eu não conheço. Eu não posso visualizar o que eu nunca vi. Então, quando eles começam a retratar através dos filmes aquelas imagens tenebrosas, são sim recordações do seu subconsciente. Então é aqui o que ele diz. Dante Alighieri, na verdade, falou das suas lembranças. E é tão interessante que a Carla vai trazer um pouquinho só do início do livro. Canto 1. Quando eu me encontrava na metade do caminho de nossa vida, me vi perdida em uma selva escura e a minha vida não mais seguia o caminho certo. Ah, como é difícil descrevê-la. Aquela selva era tão selvagem, cruel, amarga, que a sua simples lembrança me traz de volta o medo. Creio que nem mesmo a morte poderia ser tão terrível. Mas para que eu possa falar do bem que ali resultou, terei antes que falar de outras coisas, que do bem passam longe. Eu não sei como fui parar naquele lugar sombrio. Sonolento como eu estava, devo ter cochilado e por isso me afastei da via verdadeira. Mas ao chegar ao pé de um monte, onde começava a selva que se estendia vale abaixo, olhei para cima e vi aquela ladeira coberta com os primeiros raios do sol. A cena trouxe luz à minha vida, afastou de vez o medo e me deu novas esperanças. Decidi então subir aquele monte. Você está vendo? A obra do século, olha lá, ele nasceu em quê? Gente, 1321. Foi quando ele finalizou praticamente esse trabalho. E ele está aí mostrando, ele diz, eu não sei se eu estava dormindo, né? Parece assim, uma sensação, acho que eu cochilei. Foi um processo de desdobramento, em que ele foi para algum vale, algum ambiente doloroso, e ele conta através de poemas. Então, o que o Camilo, como um grande escritor que era, com certeza leu a Divina Comédia, ele está aqui, é isso que ele diz, olha. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante, que é o Dante Alighieri, terá produzido por conta própria a exposição aqui debatida, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vate, o poeta florentino, é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Porque como a lei de Deus está gravada na nossa consciência, e diz os Espíritos a Kardec, quando Kardec pergunta se a lei está escrita em nossa consciência, por que Deus envia os profetas? E os Espíritos respondem, para lembrar o que vocês esqueceram. Então a lei está em nós, está gravada em nós. Então, se eu a esqueci e eu quero deixar ela bem esquecida,
Então eu fujo, nego e dou gargalhadas de tudo que possa me lembrar. Então eu prefiro dizer eu não acredito em Deus, isso é besteira, e fujo totalmente. Loucura. Eu acho tão interessante, nós temos data de validade. O mais poderoso vai perecer. O mais milionário vai ser obrigado a largar tudo. Será que isso não é o suficiente para nós enxergarmos a nossa condição? Frágil e temporária? E pensando dessa forma, eu ainda penso, por mais que eu esteja sofrendo, é temporário. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. O que nós lemos ainda há pouco na obra Revista Espírita, Carla Mita? Que não é convicção. Você Não é imposição. Imposição, é por convicção. E é isso que ele está dizendo. Olha, eu não estou aqui não vou aqui convidar a crer. Não é assunto que se impõe à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam. E chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz, ou seja, muito interessantes para toda a espécie humana. O há que os convido, é isso? O há que os convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em pugnar, ou seja, combater, é que se eximam ou se isentam de conhecer essa realidade por meio dos canais trevosos a que me expus. É como se você quer conhecer como? Através da lógica, do raciocínio, do estudo, ou tu quer vir para cá para saber como é? Canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me, isentar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Então, quando a gente está encarnado, a gente acha que nós estamos vivos. Não, nós estamos mortos. Quando a gente... Mortos por quê? Porque nós estamos limitados a 5 sentidos. Esquecido, 5 sentidos. Gente, vivendo como animais. Come, bebe, dorme, procria e trabalha para o seu sustento. Tudo isso os animais fazem. Porque a gente não sai de casa para trabalhar por amor ao semelhante. É para comprar o feijão com arroz. Sustento. É o que os animais fazem. De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, se não a matriz de tudo quanto nele se reflete? Em nenhuma parte se encontraria a abstração ou o nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo, criado e regido por uma inteligência onipotente. Não existe o nada. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia. Insânia é o quê? Tá bem da cabeça? Loucura. Loucura
incompatível com os dias atuais. Então, hoje não dá mais para negar. Pleno século que nós estamos, gente, nós estamos no ano de 2023 da era cristã. Nós já encarnamos, desencarnamos, desencarnamos. A gente já perdeu as contas de quantas vezes nós fizemos isso. Então nós estamos num período que não cabe mais a gente dizer: oi? Não sabia não. Não cabe. Até porque nós já encarnamos e desencarnamos. Quantas vezes nós estudamos no mundo espiritual antes de reencarnar? E chega aqui, a gente repete tudo de novo. Então nós somos mais do que repetentes. E a gente fica se lambuzando com as coisas. Então não cabe mais. Compreender o que se nega é insânia e incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão, ou seja, a falta de exatidão, do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos, os misteriosos, das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muito relativa importância até hoje. Então você para pensar dentro da psiquiatria, dentro da psicanálise, quando você ali se depara de repente também com uma criança que fala, lembra do passado, diz o seu nome, diz o estado, diz o nome das pessoas, e às vezes são reencarnações muito próximas, você vai lá e verifica que tudo que aquela criança falou bate. Você vê uma criança de 9 meses tocando um piano, outra de 4 anos tocando como se estivesse já treinando há 40, 50 anos aquilo ali. E tantas. Teve um jovem na Índia fazendo cirurgias com 12 anos de idade, com uma maestria incomum. Então, de onde trouxeram isso? A gente vê crianças nascendo com 4, 5 aninhos, hoje não mais, porque vai diminuir esse tipo de experiência, mas nós vimos muitas crianças chegando com 4 anos e você olhava, era um menino, mas com todos os trejeitos de uma menina. De onde ele traz isso? Hoje essas experiências irão diminuir, mas nós tivemos muitos casos. Então, de onde traz isso? Então, são lembranças do passado que nós trazemos dentro de nós. Então, como negar? Um próprio psiquiatra atendendo o paciente, de repente o paciente incorpora e diz coisas diferentes para ele. Como negar que ele existe uma outra personalidade a conversar? O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios, ou seja, sob os sinais do psiquismo? Mas se um homem não conhece nem o planeta que ele está. Criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar. Então é a frase do professor. O espiritismo não é a religião do futuro, mas o espiritismo é o futuro de todas as religiões. Porque o espiritismo, ele não é uma crença. O espiritismo é uma revelação das leis que regem o universo. E essas leis regem o universo não é só para o espírita, é para a humanidade terrena. Então não é só o espírita que reencarna, toda a humanidade terrena reencarna. Não é só o espírita que recebe influência dos espíritos,
todos os terrícolas recebem a influência dos espíritos. Não é só o espírita que vai para colônias espirituais. Todos os terrícolas vão para colônias espirituais. Porque nós estamos falando de leis que regem o universo. Então, no futuro, todas as religiões estarão de comum acordo com essas leis que não tem mais como negar. Aí vai dizer, Ti, por que nós estamos sendo os primeiros a saberem disso? Porque o Espiritismo tem pouco tempo aqui na Terra. Porque nós somos felizardos? Por que será? Porque nós somos mais necessitados. Nós somos aqueles espíritos mais enrolados com a lei. Não tenham dúvida disso. Você sabe por quê? Porque eu gosto sempre de lembrar disso. Foi perguntada a irmã Dulce. Por que Deus coloca pessoas para sofrer no mundo? Ela disse, não sei. Mas uma coisa eu sei. Que eu tenho que ajudá-las. A informação principal ela já sabia. E nós, apesar de todo o conhecimento que temos, a gente não ajuda. Então percebe por que nós somos necessitados? Gente, com a informação que a doutrina espírita nos traz, já era para nós sermos pessoas muito melhores. E não somos. Mas tia, por que a senhora está falando isso? Porque o mundo está do mesmo jeito. Porque bastou uma irmã Dulce para fazer o que fez, um Chico Xavier para fazer o que fez, uma Mahatma Gandhi para fazer o que fez. E aí nós somos milhões e isso não muda nada. O que isso quer dizer? Que quando nós espíritos estamos lá fora, no cotidiano, nós somos comuns. Fazendo o que todo mundo faz como se não tivesse absolutamente nenhum conhecimento espírita. Anuindo com tudo e vivendo a vidinha. Porque um espírita autêntico, ele faz diferença onde ele está inserido. O que conhece o homem, então, aliás, do próprio planeta? O seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça ou, quando mais avantajado de ambições, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos que eles são usuais? Então, o que você conhece? A sua casa? O seu bairro? A sua cidade? O seu país? O país vizinho, se tu tem um pouquinho mais de condição? Por toda parte, em torno dele, existem mundos reais, exarando vida, ou seja, cultivando vida abundante e intensa, porque não cabe mais eu saber que eu vivo em um planetinha dentro de um sistema solar. E o meu planetinha, Terra, ele, dentro de Júpiter, caberiam 800 planetas Terra dentro de Júpiter. Você tem mais de 800, para você ver o quanto é pequeno isso aqui. Eu estou inserida nesse planeta, dentro de um sistema solar com mais 7 planetas. Mas eu não sou o único sistema solar. Existem outros sistemas solares dentro da minha galáxia. Mas não existe só a nossa galáxia, que nós chamamos de Via Láctea. Existem outras galáxias acompanhadas de suas nebulosas. Avaliando o universo, somos sozinhos aqui? E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter. Não perquiriu, não investigou jamais as profundidades oceânicas. Não poderá mesmo fazê-lo, por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e barulhentas existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, encontraria o homem outros núcleos organizados de vida,
obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino, que os aciona para o progresso na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas que, por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas e verdadeiras. Se nós de repente pegarmos aqui um microscópio e jogarmos aqui, nesse piso, que tu acha que não tem nada, tu vai te assustar com a quantidade de vida, né, doutora, que existe aqui. Mas o fato de eu não estar enxergando, isso não quer dizer que eles não existem. Assim sendo, habilite-se também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Qual é a minha origem? Eu não sou um animal, eu sou um espírito, habitando um corpo físico. O que me diferencia de um animal é o senso moral. Se eu não tenho senso moral, eu sou um bicho. Entende? Que herdou da sua divina origem. Impulsione pensamento. Impulsione o que, Aramita? Do que tu lembraste quando fala em vontade? Qual é a questão? A Aramita já sabe até de cor. 909. Que pergunta, o que é que nos falta? Vontade firme. Então, impulsione, dê uma acelerada, faça um movimento, porque não vai cair um pozinho mágico. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, sentimento, por meio das vias alcandoradas, ou seja, elevadas da espiritualidade superior. Reticências. E atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Então nós temos que sair dessa acomodação. Eu tenho que me esforçar. Não existe assim, cada um no seu tempo. Não, eu faço o meu tempo. Quando eu me cansar, quando eu ficar cansada das minhas atitudes, eu vou mudar. Enquanto eu não canso, eu repito, porque isso me dá prazer. Vontade. Ai, tia, preciso aprofundar esse estudo da vontade. Qual livro, Aramita? Tem no Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. O livro que nós falamos no início. Pensamento e Vida é uma cartilha estudada no mundo espiritual, para espíritos que vão reencarnar. E nós temos, o Emmanuel trouxe esse livro através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Nós estudamos, está no canal. Aquilo ajuda muito o nosso processo de amadurecimento espiritual, que é o que nos falta. Amadurecimento espiritual. Agora pergunto, foi bom? Professor, canta pra gente. Vamos ouvir a canção que o professor vai cantar pra gente assim refletir bastante. E aí eu vou pedir pra nossa Claudinha, a filha da Maroca, fazer a nossa prece de gratidão.
Mestre Jesus, envoltos ainda, Senhor, na alegria de ter sido concedida a oportunidade desse encontro, desse estudo. Te agradecemos, Mestre, essa reunião, que ainda envolvidos pelo início da história de Camilo e de tantos irmãos cujas histórias vão se descortinar ao longo do estudo dessa obra, que nós possamos, Senhor Jesus, fortalecer o nosso espírito, o nosso coração e abrir a nossa mente para as lições, para as experiências, para as histórias que nós vamos presenciar, que nós vamos envolver. Que nós possamos, Senhor Jesus, aproveitar de cada lição, de cada vida, de cada laço fraterno descortinado ao longo dessa obra. Que nós possamos, Senhor, envolver a nossa vida, para que possamos fazer diferente, viver diferente, pensar diferente, amar diferente. E toda essa vivência, todo esse amor, toda essa experiência venha da Tua presença, que autoriza que cada um de nós caminhe junto, faça essa jornada junto com cada irmão que vai estar conosco ao longo desses meses, compartilhando a própria história, para que cada um de nós, no recôndito de nossa alma, possa refletir, possa pensar e possa fazer um movimento de compreender a história, a vida de cada um e o quanto nós possamos aprender para modificarmos, para que a nossa reforma íntima aconteça, para que essa luz, Senhor, que vem do Teu amor, nos alcance e nos faça enxergar, Senhor, que sem Ti não há caminho, sem Ti não há estrada, sem Ti não há história. Nos fortalece ao longo desse tempo, nos envolve na Tua paz, no Teu amor, na Tua misericórdia, para que prossigamos fortalecidos, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Mestre, a oportunidade rica desse estudo. Fortalece a nossa irmã Conceição, envolve na Tua paz, para que essa obra e esse trabalho siga, Senhor, conforme a Tua determinação. Obrigado, Mestre, com alegria agradecemos a Tua presença entre nós. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, Mestre, que assim seja.